a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Passa a Bola aqui da Rádio Transforma. Já sabem, todas as semanas eu e o Fernando juntamos-nos aqui para comentar a atualidade esportiva e, se ainda não o fizeram, não continuem a ver este vídeo, sem subscreverem o nosso canal, deixarem também o vosso like e seguirem-nos nas páginas de Instagram e de Facebook. Sem mais demoras, Fernando, vamos falar já da prestação das equipas portuguesas nas competições europeias. Sim, relativamente às competições europeias, tivemos mais ou menos aquilo que a gente esperava, com uma surpresa que foi a eliminação do Porto, eliminação, não propriamente, mas a saída para a Liga Europa. O Porto teve mais do que condições, na minha ótica, para continuar nos oitavos de final da Champions League, perdeu essa oportunidade em alguns jogos, não neste jogo com o Atlético de Madrid, que fez um jogo fraco. O Atlético de Madrid foi superior ao Futebol Clube do Porto, não em termos de entrega, que o Porto tem sempre uma boa entrega e um bom jogo, mas em termos de capacidade e de jogadores que têm outro nível que não têm os do Porto. E foi aí que fez a diferença. E já podia ter resolvido isto antes, não era, Fernando? Exato. O Porto foi superior, quanto a mim, em Madrid, não aproveitou, foi superior também no Milão, e aí é que o Porto perdeu, para mim, a possibilidade de seguir em frente. Foi nesse jogo em Milão que foi muito superior, não concretizou, colocou-se a jeito para este último jogo, e neste último jogo teve azar, e o Atlético de Madrid foi mais forte que o Porto e passou à fase seguinte, e o Porto vai para a Liga Europa. Relativamente ao Sporting, era aquilo que se contava, uma vez que, se eu fosse treinador de Sporting, faria a mesma coisa, ou seja, meter mais 4 rapazes, ou 5 daqueles que têm jogado menos, e alguns da formação também, para lhes dar mais um bocado de endurance e de experiência a este nível. E, portanto, era o resultado esperado, a derrota do Sporting, embora o seu treinador, como é evidente, joguem sempre para ganhar. O próprio Rubem Amorim também disse isso. Mas é mais uma experiência que ficou para o Sporting. Bateram-se bem, ainda fizeram 2 golos, mesmo com aqueles rapazes. Tiveram ali 2 deslizes, o defesa central, que não devia ter, mas pronto, isso faz parte da aprendizagem do Gonçalo Inácio, que é um rapaz novo. E o Sporting esteve bem na eliminatória, esteve condenado à partida logo após o primeiro jogo da derrota de 5-1, e conseguiu o Sporting dar aqui a volta, aprender, evoluir em todos os sentidos, quer o treinador, quer os seus jogadores, e os meus parabéns para a passagem do Sporting aos oitavos de final. Ficam aqui também os nossos parabéns a todas as equipas portuguesas que na Europa mais ou menos conseguiram cumprir os resultados e de alguma forma seguirem em frente numa das competições. Porque embora sair da Liga dos Campeões para a Liga Europa não é mau, se fosse para sair em definitivo era bem pior, não é? Portanto, o Porto habituou e bem os portugueses e mais os portistas a seguir basicamente sempre com o Sérgio Conceição. É a primeira vez que não acontece. Acontecem a todos. Desta vez calhou a fava ao Futebol Clube do Porto. Ao Futebol Clube do Porto, claro. Vamos ver. Relativamente ao Benfica, era um jogo normal, era uma desgraça total o Benfica não aproveitar, quanto a mim, das 4, a equipa mais fraca do grupo, do Benfica, embora eu não concorde com o Cobeiro do Flamengo, ou com o treinador do Benfica, quando ele diz que o grupo do Benfica era o mais forte. Não é. Acho que o grupo do Benfica fica em terceiro lugar, porque o grupo do Porto é mais forte, tem 2 equipas mais fortes. O Sporting tem 2 equipas de momento mais fortes, e o Benfica tinha 2 equipas teoricamente muito fortes. Uma provou isso e está a provar, que é o Bayern de Munique, e outra que é o Barcelona, que, coitado, nem dinheiro teve para pagar ao Messi e a outros, teve que os mandar embora, e portanto o Barcelona vive atualmente de nome. Tem-se visto até no campeonato, que está a 10 pontos ou 12 de diferença, e portanto o Barcelona neste momento está com o nome de Barcelona, porque em termos de equipa está muito abaixo, mesmo para grandes cavalgadas a nível da Liga da Champions League. E portanto o Benfica teria que fazer a sua prestação, que era ganhar inequivocamente ao Dinamo de Kiev, e ganhou bem. Não precisou de grande coisa, porque o Dinamo de Kiev jogou mal na primeira parte, um bocado à espera de uma oportunidade. Na segunda, o Benfica, depois de se agarrar a ganhar, não pode fazer outra exibição medíocre, que é a panagem deste treinador, desde que veio para o Benfica.
é uma sinusoide, nunca se sabe, enquanto que o Porto, a gente conta que o Porto vai jogar, mesmo que perca, mas vai jogar bem, tem aquela entrega, aquela rapidez, aquele ânimo dos jogadores, etc, etc. O Sporting, a gente já sabe que joga naquele ritmo, joga bem a bola, joga um futebol simples. Do Benfica, nunca se sabe. Um dia estão bem, no outro dia estão mal. No dia a seguir estão mornos. E, portanto, nunca se sabe o que é que o Benfica vai fazer. E este treinador, como é muito inconstante, não é um treinador, é um destreinador, é muito inconstante, acontecem estas coisas que nunca se sabe o que é que vai acontecer do Benfica. E o Benfica, na segunda parte, pôs-se a jeito em algumas situações, que se não fosse o guarda-redes, que é preciso frisar aqui, eu já disse mais do que uma vez, que o ser cobeiro do Flamengo não valorizou o guarda-redes do Benfica, mas é ao guarda-redes do Benfica que o Benfica deve, e o seu treinador, esta passagem aos oitavos de final da Champions League. Porque já quando foi das eliminatórias, das duas pré-eliminatórias, foi o Vlaco Dimos o melhor jogador do Benfica. E ponto final, parágrafo, que estamos a falar de factos. E contra factos, costuma-se dizer que não há argumentos. Não há argumentos. Não tem argumento nenhum, a safa dele foi o guarda-redes do Benfica. Ele já devia ter dado um ato de louvor ao guarda-redes, a dizer que esteve muito bem, e tudo. Não, senhor, foi a felicitar os outros, e se tivesse os outros. Portanto, este senhor está a prazo. Ouvi ontem nas televisões todas falar do sorteio, que já vamos falar mais à frente, só um rápido comentário. Pronto, relativamente a isto, o Benfica passou e safou-se em termos económicos para a tesouraria, não é? São mais 15 milhões, e isso que é bom, não é? Com o resultado e os 12,7 da passagem aos quartos de final, e louva-se o Benfica por isso, e não faz mais com a obrigação com este Barcelona e com esta série em que foi englobado. O resto é conversa. Ir inventar que é o Barcelona e que toda a gente vai falar no Barcelona. Então, eu já eliminei muitas equipas e já perdemos com outras equipas. E o Bayern já perdeu no próprio campeonato por 3 ou 4, com uma equipa fraca, praticamente, que está para a descida de divisão. Isso não conta para nada. O estar a vangularizar-se que eliminou o Barcelona com coisa do género. Isso é poeira e areia para os olhos de quem não vê futebol, de quem vê só a cor do seu clube, infelizmente. E temos muitos no meu clube. Relativamente, só quero dar um recado. Sim, força. Aos treinadores portugueses, nomeadamente ao Sérgio Conceição e ao Sr. Jorge Jesus, que estiveram muito mal, porque lançaram as suspeições, quer o Sérgio Conceição, que o Milão que ia ganhar, já sabia que o Milão que ia ganhar. E o Sr. Jorge Jesus é useiro e gozeiro nestas coisas, que o Bayern também ia fazer descansar jogadores e não sei o que mais, porque já estava apurado, e à porta fechada e não sei o que mais e tudo. Portanto, lançaram suspeitas que não deviam lançar, porque estão habituados no campeonato português, que é um campeonato falido, e é um campeonato em que se lava mais roupa suja do que dentro do campo a preocupação de pôr as equipas a jogar bom futebol, nivelar as equipas para termos um campeonato mais competitivo, e quando nos aparecem estas equipas estrangeiras, seja de que país for, com outra rotação que nós não temos, nós equilibrarmos aqui mesmo com menos dinheiro, mas em termos de poderio de jogadores, de categoria de jogadores, nós temos isso. Temos essa vantagem. É que temos jogadores para se batermos com qualquer equipa do mundo. O que é preciso é organizar o campeonato português. Mas o campeonato português está cheio destas figurinhas, destes figurantes que vêm para aqui desestabilizar. Quer sejam treinadores, começa pelos dirigentes, e alguns treinadores também. E estes dois têm esta mania. Quando perdem, é os orçamentos. Se estão em risco de fazer um jogo equilibrado, é outra equipa que vai jogar e que já sabem que vão ganhar e não sei o que mais e tudo. Puseram-se a jeito, saíram mal na fotografia mais uma vez, que ninguém lhes liga nenhum, e aqui na paróquia continuamos na mesma. Com a missa é sempre igual. Portanto, isto é um recado. E porquê? Porque geralmente estes dois treinadores, ao dizerem isto, estão a saber ao espelho. O que é que significa isto? Significa que se eles estivessem a treinar o Jorge Jesus, o Bayern, e o Sérgio Conceição, o Milão, iam fazer a mesma coisa. Por isso é que eles dizem isto. Eles é que iam fazer isso. E, portanto, o que aconteceu? O treinador do Bayern respondeu muito bem ao cobeiro do Flamengo, e o Milão também respondeu muito bem, ou seja, o Liverpool muito bem, que até foi lá ganhar e ajudou o Porto nesse aspecto. E o Bayern, a mesma coisa. Portanto, estavam caladinhos, e caladinhos eram uns santos e umas estrelas. Já o Braga não cumpriu assim tanto e fica agora obrigado a ganhar, não é assim, Fernando? O Braga não cumpriu, o Braga esteve mal, porque o Braga teve possibilidades de... Foi uma má arbitragem, não beneficiou o Braga, também não devia beneficiar o Braga, mas esteve sempre contra o Braga.
O Braga podia ter ganho o jogo, é uma equipa difícil, o Estrela Vermelha tem bons jogadores, tem uma boa equipa, falta-lhe experiência, que o Braga já tem alguma, mas o Carvalhal é um treinador, acho que é um treinador bom, é um bom treinador, já esteve na Inglaterra, tem experiência, gosto dele, é uma boa pessoa e tudo, okay? Mas é um treinador mole. E o que é que significa isto? Acho que é um treinador que dá muitas abébias aos jogadores. Tem que ser um bocadinho mais crítico dos seus jogadores. E ele põe uma babetezinha em quase todos os jogadores que tem, não é? Se não são estes, depois é aqueles e tal, ok. Está a adornar muito e a endeusar muito os jogadores, e depois os jogadores, a gente sabe como é que é, eles vão lá para dentro e às vezes facilitam e põem-se a jeito, que foi o caso. Vai agora para um play-off quando não tinha necessidade nenhuma. Exatamente, quando não tinha essa necessidade. E vai agarrar uma equipa difícil, não é? Que é o Xerife. Não tem assim grande nome nem nada, mas atenção que o Xerife este ano foi ganhar a Madrid e foi ganhar a outros campos difíceis de Tubarões, não é? E, portanto, não vai ser nada fácil para o Braga. Para o Braga. Tinha a vida facilitada. Bem, relativamente ao sorteio. Então ao sorteio, exatamente. Vamos falar do sorteio, Fernando. O sorteio, já se contava que ia ser um sorteio muito difícil para as equipas portuguesas. Foi um sorteio que correu mal porque teve que ser anulado por uma deficiência de informática, ou uma bola foi mal metida ou qualquer coisa do género. Pouco interessa isso, não é? Isso acontece. No nosso sorteio aqui em Portugal também já aconteceu. Escolheram andar aí, Correios da Manhã, a falar horas e horas o que correu mal de sorteio, porque nós também fazemos a mesma coisa. Portanto, infelizmente é o que... Não há matéria para mais, nem sequer aprender nada neste sentido, então fala-se, lava-se a roupa suja, como se costuma dizer. Opa, correu mal o sorteio, faz sorteio outra vez. Qual é o problema? O Benfica tinha calhado o Real Madrid, na segunda vez no sorteio já a contar, calhou o Ajax, que até é bom, que é para vermos em relação ao Sporting, que é isso que a gente quer fazer, em termo comparativo. Vamos ver o que é que o Benfica faz de melhor. E relativamente ao Sporting, também criou uma equipa difícil, tinha a Juventus, que eu acho que o Sporting tinha mais chances com a Juventus no sorteio que não foi validado, do que o Manchester City, que é uma equipa muito difícil. Mas o Sporting vai se bater bem. O Benfica, vamos ver, porque eu ainda ontem estive a ouvir aqui o Correio da Manhã e outros artistas do circo, como se vai dizer que isto é um circo, rola todos os dias, os palhaços são sempre os mesmos, eles nem sequer querem variar de documentadores nem nada, porque eles não valem nada, só falam de lavar roupa suja. E eu quero dizer o seguinte, há uma pergunta engraçada que eu gostava de fazer a estes senhores todos, que eles não puseram no ar. Admiro-me que eles estão em todo lado, sabem tudo e não sabem nada. Quem sabe é aqui o passa a bola. E há uma pergunta que é preciso fazer. Mas será que em fevereiro, entre o Benfica e o Ajax, o Sr. Jorge Jesus é treinador do Benfica? É a pergunta que eu deixo no ar. Para mim, não. Essa é uma parte muito importante. Estar agora a analisar, o Jesus vai jogar assim e queria o Real Madrid, e se fosse o Real Madrid eliminar, ou não sei o que mais. O Sr. Jesus não quer nada. O Sr. Jesus o que quer, ou seja, o que querem os benfiquistas é que no mês de dezembro o Sr. Jorge Jesus joga com a mesma tática que jogou agora em Famalicão, já vamos ver mais à frente, e vá 2 vezes ao Porto, ao Estádio do Dragão, e ganhe lá as 2 vezes. E ganhe também na quinta-feira ao Sporting da Covilhã, no mínimo por 3. Porque isso até é uma vergonha. Aliás, contra o Sporting da Covilhã, até vou dizer aquela frase célebre que eu costumo dizer, que eu, quando jogava a bola aqui na rua, mudava aos 5 e acabava aos 10. Portanto, nem sequer admito outro resultado que não seja o Benfica ganhar por mais de 3. Exatamente, e vamos passar já do sorteio para o nosso campeonato. O Porto teve a Lazio, também é uma equipa, está ao alcance do Porto para passar esta eliminatória, e já falámos também do Xerife Braga, que é um jogo mais difícil para o Braga. Mas vamos ver, está tudo em aberto. Acho que as 2 grandes dificuldades aqui, 3, que eu considero que o Braga vai ser difícil passar este Xerife. Tem boa equipa. O Sporting, o Benfica e o Braga vão ter a vida mais difícil. O Porto é um taco a taco, 60% para o Porto, 40% para a Lazio. Acredito que o Porto pode passar e os outros vão ficar provavelmente pelo caminho. Seguimos então para o campeonato, Fernando. O campeonato, tivemos a jornada número 14, tivemos algumas surpresas. Aliás, não foi por acaso, fizemos 11 no Totobola, tivemos grande azar outra vez, porque é um 11 outra vez com o Super 14, e nós acertámos algumas surpresas. E qual foram? Passos de Ferreira perdeu em casa com o Gil Vicente, nós acertámos que o Gil Vicente ia lá ganhar. O Marítimo ganhou 4-1 ao Santa Clara, o Marítimo já começa a engrenar. O Santa Clara
contrariamente, até mudou de treinador agora, saiu o Nuno, andam à procura de outro, vai ter outro treinador. O Passos Ferreira também vai ter outro treinador, com esta derrota também foi despedido o seu treinador. O Guimarães esteve a perder 2-0 na primeira parte e depois deu a volta e ganhou ao Tondela por 5-2, mas com 4 penaltis, que é inédito no jogo, mas eles aconteceram, não é? Tirando uma exceção de um, que há assim mais um bocado de dúvida e tudo, mas o Tondela também já ganhou um jogo em que teve 3 penaltis. Portanto, na frente do campeonato dos penaltis, num jogo, está o Guimarães com 4 penaltis. É verdade. Coisa rara no futebol. Para ganhar uma taça. Sim, coisa rara. Depois tivemos o Boa Vista com o Sporting, ganhou 2-0 ao Boa Vista, com maior ou menor dificuldade. O Sporting entrou mal, mas depois começou a retificar o jogo, e o Sporting é difícil marcar golos ao Sporting. O Boa Vista pôs-se a jeito mais uma vez. Fez uma exibição normal, mesmo com o Petit, ele também chegou agora há pouco tempo. Ainda não dá para fazer grandes obras e pôr a equipa a jogar como ele quer, também não tem jogadores, há mais qualquer coisa que se passar no Boa Vista, os jogadores estão a jogar menos do que aquilo que valem, provavelmente, não é que sejam grandes jogadores, mas há lá alguns elementos que valem mais do que aquilo que estão a demonstrar dentro do campo. O Boa Vista está-se a pôr a jeito, como eu costumo dizer, aqui neste campeonato, já está cá em baixo, praticamente. Depois tivemos o Belenenses, perdeu com o Estoril também, outra vitória que nós prevíamos também do Estoril, ainda bem porque eu, mediante aquilo que se passou deste SAD Belenenses, que é uma vergonha, ter um presidente com esta postura, espero que o Belenenses seja um dos que vai descer de divisão. Portanto, vou apostar no Belenenses este ano e fazer uma forcinha, como se costuma dizer, para este Belenenses ir para a segunda divisão, ou para a terceira, ou ir para aí abaixo e desaparecer da vez, que isto é uma nódoa no futebol português. O Moreirense também mudou de treinador, tinha um bom treinador na minha ótica e foi mudar para pior. Paulito Vidigal, que é um indivíduo porque não se aprende nada com ele, é um retranqueiro, joga na retranca, a ver se ganha os jogos, e portanto não tem postura nenhuma, é um treinador fraco, que as equipas de uma maneira geral vão buscá-los sempre para salvar, mas nós estamos com muitos jogos de campeonato por fazer, e deixavam lá estar o outro treinador era um bom treinador, e o Portimonense mais uma vez, nos jogos fora tem-nos ganho quase todos. É a grande proeza do Portimonense, e portanto mais uma vez ganhou em Moreira de Cónegos. O Famalicão com o Benfica, pôs-se a jeito. O Famalicão tem uma equipa muito superior à sua pontuação, na minha ótica, tem lá bons jogadores. O Benfica ganhou bem, entrou bem, e eu já vou explicar aqui, em 2 ou 3 pormenores importantes, porque é que o Benfica lá ganhou. O Porto ganhou 1-0 ao Braga com alguma dificuldade, lá está, o Porto falhou alguns golos, o Braga também falhou 2 grandes oportunidades, uma no poste e outra do Ricardo Horta, para a baliza praticamente aberta, não é? Aliás, o maior falhanço neste momento até é do Pedro Gonçalves, já ultrapassou o Seferovic, ele até se riu e declarou depois, estava com tanta confiança naquela bola que nem olhou para a baliza, porque ele tem a baliza completamente aberta, e atirou a bola para fora, uma coisa que não é normal, mas lá está, acontece aos grandes treinadores. Eu já vi o Eusébio, vi na televisão, o Eusébio a falhar um golo quase debaixo da baliza, não é do meu tempo, só vi o Eusébio a jogar no estádio das Antas, pelo Beira-Mar, tinha o Eusébio de 32 anos, ou 33, ou qualquer coisa do género, só fez um livro, ou qualquer coisa do género, não cheguei a ver o Eusébio, não sou do tempo do Eusébio a vê-lo jogar ao vivo. E depois tivemos o Arouca ontem, que teve uma derrota contundente com o Vizela, que joga bem a bola, é uma equipa que subiu da segunda divisão para a primeira, vai cá ficar, quase de certeza, porque tem uma boa, jogam bem, tem um bom treinador, estão a fazer um bom trabalho e foram ganhar 4-1, que não é fácil ir ao Arouca alcançar este resultado, até porque o Arouca tem uma equipa razoável também joga bem a bola e tal, mas pronto, acontece, não é? Relativamente ao Benfica, sim, relativamente ao Benfica, só 2 pormenores. Ora, se tivéssemos aqui o homem que se autodenomina o mestre da tática, que não é, o Benfica tinha jogado no sistema que ele fez. O Benfica entrou bem porque tem 2 indivíduos na frente, que eu estou farto de dizer, que é a dupla que deve jogar na frente. E o Benfica, no momento, como não tem um grande plantel de jogadores competitivos, habilidosos tem. Jogadores competitivos é uma diferença entre um jogador bom e competitivo e um jogador que é bom e não é competitivo, que é o caso do João Mário. O João Mário é um bom jogador, já o disse aqui, um bom jogador, tecnicamente é um bom jogador, mas não é um jogador competitivo.
E porque não é um jogador competitivo, joga no Benfica, porque na maior parte das vezes no Benfica, no campeonato, não é preciso acelerar muito, nem tem grandes marcações, porque o João Mário, a nível internacional, pelo Benfica, não faz nada, e quando vem aquelas equipas portuguesas, como é o caso do Porto e do Sporting, o que é que fez o João Mário? Zero. E vai voltar a fazer aqui, no estádio do Dragão, nos 2 jogos, o João Mário não faz nada, porque eles não o deixam fazer. São mais competitivos do que ele. Dão mais luta, fisicamente são mais fortes do que o João Mário não é, e o João Mário anda ali, passa e repassa, anda para o lado, atira para ali, atira para lá, faz passos de 2 metros, não falha nenhum, eu também não falho, passos de 2 metros, não falho nenhum de certeza absoluta, eu até entrego a bola no pé ao outro, nunca falho, que é o que faz o João Mário. E o Benfica? Entrou de rompante, o Darwin e o Rafa na frente, realmente com velocidade, e atacam a profundidade, marcaram os 2 golos, até podiam ter feito mais algum, depois o Benfica sofre um golo, pôs-se a jeito, andou ali outra vez, naquele um quarto de hora que o Famalicão jogou mais do que o Benfica, jogou mais a bola que o Benfica, faz o 2-1, esteve para fazer o 2-2 e mais uma vez o Vlaco Dimos salva o Benfica, senão provavelmente iam para o intervalo com o empate, e no seguimento da segunda parte, com 2 alterações bem feitas, embora eu metesse outros jogadores, mas alterações são bem feitas, e eu já explico porquê, o Benfica acaba por ganhar a partida e marcar mais golos e maniatar o Famalicão. E porquê? Porque o Benfica meteu mais um médio e tirou o avançado, chamado Seferovic, que foi uma nulidade dentro do campo. O Benfica jogou desde o princípio, naquela primeira parte, com 10, porque o Seferovic não existiu. E cá está a tática. Para quem acha que é o maior da tática, o Benfica neste momento, acho eu, ou eu jogava, mesmo no Estádio do Dragão, nos próximos 2 jogos, e até no futuro, provavelmente, com 3 médios, ou seja, um sistema de 3-5-2. E quem eram os 2 da frente? O Darwin e o Rafa. Andarem ali os 2 soltos lá na frente, porque eles realmente são um perigo. Bem à equipa que vier, eles se estiverem em forma, com a velocidade que têm, se lhe meterem ali as bolas, porque depois temos um meio campo mais compacto, em que temos 5 elementos, até para ajudar atrás, porque depois os 2 laterais recuam e defendem a 5, e atacam a 5, e cortam as bolas e as linhas de passe à equipa adversária. Esse senhor, que é denominado o mestre da tática, é lamentável que ele não coloque o Benfica a jogar em função do adversário. Isto é como jogar xadrez, não é? Tu jogas xadrez contra mim, tu mudas uma peça, eu vou mudar a minha peça em função da peça que tu mudas, certo? Claro. Exatamente. E tu a seguir mudas a peça e eu vou jogar outra em função da peça que tu jogaste, para te atacar. Se estiver a jogar à defesa, faço igual. Lançamos no tabuleiro, fazemos a mesma coisa. Mas aqui tem que haver audácia da parte do treinador, não é? Senão não é um mestre da tática. Portanto, o Benfica fez essa exibição a mudar o sistema. Só que mudou casualmente porque o Seferovic não estava a jogar nada. Porque ele não vai adotar este sistema nos próximos jogos. E por falares em próximos jogos, Fernando, vamos então à próxima jornada do campeonato. Próxima jornada. É uma jornada que não tem assim grande dificuldade e não temos nenhum clássico, mas temos jogos que podem ser complicados, porque às vezes os grandes facilitam, ou os chamados grandes, aqui em Portugal já não são tão grandes, facilitam com os mais pequenos. Temos um Santa Clara com o Guimarães está a subir, o Estoril Praia com o Famalicão, o Portimonense com o Arouca, o Tondela com o Passos de Ferreira, um Gil Vicente com o Sporting, cá está, o Sporting vai ter que dar a perna aqui com o Gil Vicente, porque o Gil Vicente é uma equipa perigosa, está a fazer um campeonato razoável, um Benfica Marítimo, um jogo que não é muito difícil para o Benfica, mas lá está, nunca sabemos o que esperamos da equipa do Benfica. O Vizela com o Porto vai ter que jogar bem, embora o Porto tenha mais compacto e tal, mas o Vizela troca bem a bola, o Vizela vai criar algumas dificuldades aqui ao futebol Porto, mas acredito que o Porto vai ganhar aqui também. E depois temos um Braga com o Belenenses, acredito que o Braga aqui dê uns 2 ou 3 ao Belenenses, a ver se o Belenenses vai para aí abaixo em definitivo e arruma de vez e sai da órbita deste campeonato. Na frente temos na mesma o Porto com 38 pontos, o Sporting com 38, o Benfica com 34, a 4 pontos dos 2 da frente, e o Braga com 25 e o Estoril com 24. O Estoril ainda está cá em cima, mas para mim o Estoril vai descer. Vai descendo, mas para já mantém-se ali nos lugares cimeiros da tabela. E vamos também ter agora novamente Taça da Liga, não é assim, Fernando? Sim, Taça da Liga, já falei aqui por alto. Temos um Penafiel Sporting,
Portanto, o Sporting praticamente vai ganhar quase de certeza a Penafiel e põe um ponto final e é um dos apurados para a final fora. O Benfica com o Covilhã tem que ganhar uma diferença de 3 bolas. Eu já disse aqui, pai, não aceito de maneira nenhuma que o Benfica não ganhe por menos de 5 ou 6, porque o Covilhã está a jogar pouco e o poderio que o Benfica tem que jogar, apostar aqui tudo, pelo menos para ir para a final fora e depois vê-se. O Porto com o Rio Ave, o Porto também tem que ganhar, o Rio Ave tem 1 ponto, o Porto tem 0 pontos que ainda não jogou, portanto acredito que o Porto também vai ser um dos apurados para a final fora. Era melhor que não fosse com o Rio Ave em casa, era uma grande surpresa. O Boa Vista com o Braga, é um jogo engraçado, que eu por acaso até vou lá ver esse jogo, porque o Boa Vista tem um jogo e 3 pontos e o Braga tem um jogo e 1 ponto. Ou seja, o Braga tem, para passar à final fora, tem que ir ganhar ao estádio do Bessa. O Boa Vista, para dar uma alegriazinha aos seus adeptos, tem que fazer um bom jogo e ganhar este jogo para dar ao menos uma alegriazinha das derrotas que tem tido ultimamente no campeonato e das más exibições que tem feito. Vamos lá ver este jogo. Vai ser um jogo engraçado. Sim, vai ser um jogo engraçado e é por isso que eu vou lá estar. É um derby sempre entre estas duas equipas. Vamos lá ver. É isso e passamos diretamente da Taça da Liga para o recado da semana. Ora bem, o recado desta semana não podia ser para outra pessoa a não ser para o Coveiro do Flamengo. E eu até nem sou muito de ir à igreja, mas desta vez baseei-me no provérbio 16, versículo 18 da Bíblia Sagrada. E escrevi o seguinte: Carlos Jesus, o orgulho conduz ao fracasso, a arrogância conduz à queda. Está dado o recado desta semana e passamos diretamente às nossas apostas desportivas, Fernando. Apostas, já disse aqui, assim muito por alto, que fizemos 11, onde é que perdemos? Perdemos no Marítimo Santa Clara, que pusemos um empate, era um resultado completamente normal, até porque é um derby ali da Madeira. O Farense Nacional pusemos 2, foi um X, estivemos lá quase, nos 3 que falhámos. O Betis Sevilha com a Real Sociedade, o Betis ganhou e nós jogámos um X aqui. Eu pus aqui algumas duplas também que acertei, e aqui é que devia ter posto aqui, mas era, se eu fosse vidente, e tu também, mas não somos. Claro, não somos. É a quarta vez que lembro que é a quarta vez que aqui nós no Passa a Bola estamos com azar, ou com galo, como se quiser chamar, da melhor maneira, que fazemos 11 a contar com o Super 14, ou seja, não dá direito a prémio, a não ser que se faça o 11 sem o Super 14. Portanto, vamos lá às apostas desta semana. Vamos, Fernando, força. Começo por ti, Ana. Temos um Benfica Marítimo. 1. Deixa-me só apontar aqui. 1. Gil Vicente Sporting. 2. Vizela Porto. 2. Depois Braga Bessade 1. Tondela Paços de Ferreira. 2. Boa Vista Moreirense. Vou apostar aqui na vitória da Boa Vista. Não pode ser outro resultado. Portimonense Arouca. X. Casa Pia Rio Ave. Casa Pia está a fazer um bom campeonato, está lá na frente. O Rio Ave até está atrás deles. Agora vou apostar aqui num empate. Porto B Académico de Viseu. 2. Mas não seja por uma questão sentimental, não é verdade? De região. Exatamente. É o Arouca, é o Viseu. Tenho que confiar pelo menos no Académico de Viseu para ganhar aqui isto. Exatamente. Penafiel, Estrela da Amadora. O Penafiel está fazendo um bom campeonato, 1. E agora para a Liga Inglesa. Everton, Leicester City. X. Wolverhampton, Chelsea. Estou a gostar muito de um indivíduo que eu acho que era um bom treinador, não lhe foi dado muitas oportunidades no Benfica, depois de ter feito aquela proeza de ganhar aquele campeonato quando estava com aqueles pontos de atraso em relação ao Porto, porque já havia o fantasma da ópera, ou neste caso o Coveiro do Flamengo, já mais do que contratado, e deixaram ir um bom treinador embora, infelizmente, que apostava nas camadas jovens, como o Amorim, e tinha feito um bom trabalho no Benfica. Ele vai fazer aqui na Inglaterra, vai provar que foi uma má aposta,
do Sr. Luís Filipe Vieira, e a gente sabe bem porquê. Portanto, vou apostar aqui num 1. E Sevilha, Atlético de Madrid. 2. 2. Olha que o Sevilha está lá na frente, não é? Sim, mas o Atlético tem de mostrar trabalho. Tem que dar à perna, ele já está a 12 pontos de diferença, o Atlético. Este ano praticamente o campeonato para o Atlético já foi. Depois temos para o Super 14 o Milão com o Nápoles. Um jogo difícil. Vou apostar aqui num empate, num X. Muito obrigada, Fernando, por mais uma semana te ter juntado aqui a nós para comentar esta atualidade esportiva. Obrigada também a vocês que mais uma vez se juntaram a nós desse lado. Já sabem, se ainda não o fizeram lá no início, não saiam agora deste vídeo sem subscreverem o nosso canal, sem deixarem o vosso like e sem nos seguirem também nas páginas do Facebook e de Instagram em Passa a Bola Rádio Transforma. Sem novidades, já sabem, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.